Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Mais um tema da série Bíblia Comentada, desta vez do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. O maior no reino dos céus e como se deve tratar um irmão. 18, livro de Mateus, dos versos 1 ao 5. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim, me recebe. Devemos ser como crianças, puras, sem maldade, humildes e que confiam inteiramente em seus pais. Assim deve ser nossa confiança e total dependência de Deus. Não confiando em nós mesmos, mas confiando inteiramente em Deus. Versos 6 ao 9. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Não podemos ser motivo de escândalo para os outros, principalmente com os novos na fé. Devemos também arrancar o mal pela raiz e não ficar podando a árvore, cortando os galhos, mas arrancá-la totalmente. O mal tem que ser arrancado pela raiz. Se você não consegue se controlar, por exemplo, na internet e tem que ver pornografia, então é melhor que você não tenha um celular com acesso à internet. Corte o mal pela raiz, ou no final você será cortado e lançado no lago de fogo e enxofre. Dos versos 10 ao 14, Jesus continua com suas parábolas. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Pequeninos, não apenas as crianças, mas também os novos na fé, os humildes, aqueles dos quais a igreja parece não se interessar, pois talvez não tenham nenhum cargo eclesiástico. Talvez são aqueles que, como a ovelha, se afastam do rebanho. Versos 15 ao 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que
porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Hoje, lamentavelmente, no meio cristão, esse mandamento é pisado e qualquer falha do próximo é exposta na internet. Lamentável e deplorável essa atitude. Não devemos expor a vergonha do nosso próximo e a nós não nos compete o direito de juízo condenatório. Nosso dever sempre será o de reconciliação, principalmente reconciliação entre o pecador e os mandamentos de Deus, o caminho correto. Aqui temos também aquela mesma autoridade que Jesus teria conferido a Pedro. No capítulo 16, ele confere a toda a igreja. Ou seja, o contexto aqui é o de perdão. Você buscou a pessoa está errada, você busca uma testemunha, a pessoa não reconhece o erro, você leva para a comissão da igreja, a pessoa não reconhece que está em pecado, então considera-o como um gentil ou publicano, ou seja, como um pecador. E assim como ela é considerada aqui, porque ela não quer se reconciliar, não demonstra o arrependimento, não reconhece o erro, então no céu também está ainda ali o seu pecado, né? Não foi apagado porque ela não reconheceu o seu pecado. Isso é um erro ou uma ofensa de um para o outro, certo? Um irmão com o outro. E não, por exemplo, alguém que pecou contra um irmão e vai até um terceiro para se confessar, como ensina a Igreja Católica. De maneira nenhuma. Os nossos pecados são confessados àqueles a quem nós ofendemos, ou a Deus, se o pecado não foi contra o próximo, mas foi apenas contra Deus. Não tem nada de confessar para terceiros, para uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, meu nome, fazendo a vontade de Jesus e não a nossa própria vontade, pedindo aquilo que Jesus pediria também. Versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O contexto, como já disse aqui, é o do perdão. Ele fala sobre buscar a ovelha perdida. Jesus fala de como se deve tratar aquele que peca. Ele fala sobre os escândalos e ele lembra sobre a misericórdia de Deus para com Israel, ao fazer alusão à profecia das 70 semanas. 70 vezes 7, 490 anos. E nos versos seguintes, ele continua falando sobre o perdão. Mateus 18, versos 23 ao 35. Contando mais uma parábola. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, mostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Uma dívida que era impagável. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos,
até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aquele homem tinha uma dívida impagável e lhe foi perdoada. Mas o outro, que lhe devia pouco, vamos, não necessariamente esses números, mas vamos trazer para uma linguagem, uma realidade nossa. Vamos supor o outro lhe devia R$50, enquanto ele devia 100 mil ao seu patrão, né? Uma dívida impagável para quem ganha, por exemplo, 1 ou 2 salários mínimos. Mas o que ocorre? Ele não teve compaixão pelo seu próximo, que lhe devia tão pouco comparado à dívida dele com o seu Senhor. Por isso Jesus diz, né? Por isso, aliás, né, Deus perdoou as nossas dívidas, que são impagáveis. Por isso, nós devemos perdoar também aos que nos ofendem. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versos 14 e verso 15. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe. No próximo vídeo vamos ver Mateus no capítulo 19, né? A questão do divórcio, a questão do jovem rico, o perigo das riquezas, e que você, se quiser ajudar o canal, você curta, compartilhe, comente, porque o like e o comentário são importantes para tornar o canal relevante para o YouTube, porque são esses os mecanismos que o YouTube usa para indicar o canal e os vídeos a mais pessoas. E nós devemos, como servo de Deus, estar propagando o Evangelho também por meio do YouTube. E o compartilhamento também seu no seu WhatsApp vai ajudar o canal também a alcançar mais e mais pessoas, seja cristã ou não, né? Principalmente aqueles também que não são cristãos ainda. Então que Deus te abençoe e que Deus seja louvado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.